Boa noite, que honra, hein? Olha aí que honra receber o pastor Elton aqui, abrindo o culto. Onde é que nós fomos chegar, Rob? Olha onde é que eu fui chegar, rapaz, já pensou? Boa noite, igreja, muito bom estar aqui com vocês hoje. Para mim é uma honra mesmo estar aqui. E vou contar um pouco da minha história, vou ler um pouco a palavra de Deus. E juntos aqui, eu aprendi muito com essa palavra. E eu tenho certeza que a gente vai sair daqui diferente do jeito que a gente entrou. Tenho certeza absoluta disso. Primeiro eu vou me apresentar, porque não são todos que me conhecem, né? Alguém sabe que meu nome é Mateus? Ninguém sabe, né? Todo mundo me chama de Mineiro, né? Tem até uma fotinha ali, ó. Olha lá, Mateus, meu nome é Mineiro. Eu sou casado com essa maravilha. Olha para você ver o que Deus faz na vida de um caboclo. Se vocês acham que eu sou feio hoje, eu vou fazer 18 anos de casado agora com ela. Há 18 anos atrás eu era pior do que era hoje. Então, para você ver o que Deus fez na minha vida. Casado com a Kátia, tenho a minha garotinha, a garotinha do papai, que é a Clara, né? E tenho o Bernardo. O Bernardo tem 11 anos e a Clara tem 17 anos. E esses aí são os presentes que Deus me deu ao longo da minha vida. E eu vou contar um pouco das nossas histórias aqui junto com vocês, de tudo que Deus fez na nossa vida. Fez muita coisa. Só Deus mesmo para fazer na minha vida, o que foi feito. Não tem outra explicação. Eu vou começar falando um pouco sobre o tema da nossa palavra, é o poder da decisão. Como as decisões influenciam no nosso dia a dia. Como as decisões, por menores que elas sejam, que a gente tem que tomar no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa casa, na comunidade, no nosso trabalho, como influencia uma decisão tomada, pautada com Cristo Jesus. Eu quero começar falando um pouco sobre integridade, tá? Como é importante a nossa integridade. Como é importante a gente sermos pessoas íntegras. A gente dá exemplo aí fora, não só dentro da nossa casa, mas na nossa comunidade, no nosso trabalho, nos lugares que a gente está, né? Em Provérbios 10, 9, fala assim: quem anda em integridade, anda em segurança. Quem segue caminhos tortuosos, será exposto. Cara, a cada decisão tomada errada, ela vai nos afastando do Senhor. Toda decisão que a gente toma errada, ela nos afasta do Senhor. Então, por isso que é muito importante, toda decisão que a gente for tomar na nossa vida, a gente colocar Cristo na frente. A gente pedir o Espírito Santo para nos ajudar a tomar a decisão correta na nossa vida. E nós, como líderes da nossa casa, líderes no nosso trabalho, líderes nos lugares que a gente frequenta, como homens, né, da casa, nós temos que ser líderes responsáveis. E na palavra de Deus, lá em 1 Timóteo 3, 4 e 5, ela vai falar um pouco sobre essa liderança, tá? Quem quiser acompanhar, está em 1 Timóteo 3, 4 e 5. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Nós temos que ser, o nosso primeiro ministério, a gente escuta muito isso aqui dentro. Nós escutamos muito isso aqui dentro. O nosso primeiro ministério tem que ser a nossa família. Nós temos que ser bons maridos para quem é casado, bons filhos para quem é filho, bons pais. Nós temos que ser isso dentro da nossa casa. Nós temos que ser pessoas íntegras, nós temos que ser responsáveis e nós temos que ser exemplos. Lá na nossa casa, eu vou contar um pouco do que a gente fez e que mudou muito a minha vida, mudou muito. A gente faz um estudo bíblico junto, então a gente escolhe um dia do mês e cada um é responsável pelo aquele dia. Então tem dia que sou eu, o último foi eu no caso. Eu faço a janta, eu arrumo a cozinha, eu arrumo a mesa, eu levo uma palavra rápida para a família e a gente faz uma oração junta e depois a refeição.
Cara, são momentos tão importantes na nossa vida. Deus mudou tanta coisa na nossa vida depois que a gente começou a fazer isso, porque a gente vai aprendendo uns com os outros. Nós vamos aprendendo e vamos nos aproximando mais de Cristo. A gente está ali junto, lendo a palavra. O Bernardo, cara, o Bernardo é um menino assim que ele me puxa muito nisso dali. O Bernardo, ele faz um devocional, tem um devocional que eu tenho que fazer com ele todos os dias. Todo dia eu tenho que fazer o devocional com ele. E tem dia, cara, que eu vou te ser bem sincero, eu sou ser humano. Eu não tenho vontade nenhuma de fazer, mas nenhuma. E ele vem com toda a vontade do mundo. Pai, vamos fazer o nosso devocional. Ele tem o horário dele de dormir, é 10 horas da noite, ele tem que dormir dia de semana. Nas 10 horas ele toma banho, escova o dente e chama. Pai, vamos fazer o nosso devocional? Fala, filho, hoje eu estou cansado, pai não quer hoje. Ô pai, vamos, vai ser legal. Rapaz, eu vou. E sempre quando eu não quero é quando Deus mais fala comigo. Deus fala todas as vezes no devocional que eu falo com ele, que eu faço com ele. E eu tenho aprendido tanto com ele, e é um menino de 11 anos, e me ensina muito, por quê? Decisões que nós tomamos lá atrás como família, de buscar o Senhor junto, de ser exemplo dentro de casa. Ele vê, ele não escuta um palavrão dentro de casa, ele tem vontade de ler a Bíblia, por prazer mesmo, né? Ele não foi obrigado a fazer isso, e ele, além disso, ele vive isso, ele torna isso para fora, na escola, nos lugares, assim, os pais dos amiguinhos dele chegam e falam, cara, seu filho é diferenciado, deve ter pais de amiguinhos dele ali, que eu tenho certeza que pode testemunhar isso aí. Ele tem três famílias inteiras que ele trouxe para a igreja. No penúltimo batismo, se batizaram, o casal se batizou. Ele, 11 anos, e Deus usa a vida dele, e me ensina muito, muito mesmo, tudo por causa das atitudes dele, e da gente doar um tempo, buscando ao Senhor junto com ele, ele é um menino muito especial, quem o conhece sabe, e tenho certeza que Deus vai fazer muito na vida dele, muito mesmo. E da mesma forma, eu falo da minha garotinha, né? A garotinha do papai, a Clara. Tem 17 anos e pode se preparar. Vai ser pastora, tá? Ali vai ser pastora, porque o tanto que lê a Bíblia, o tanto que gosta daquilo ali, minha filha. Deus já usa muito a vida dela assim nos lugares. Não sei se o pastor Rob vai lembrar, mas eu acho que tem uns 2, 3 anos atrás, nós fomos para São Paulo numa conferência de jovens, e eu e o pastor Robson fomos cuidar de 19 jovens aqui da igreja. Nós fomos nessa conferência para cuidar dos 19 jovens, levaram mais 2 jovens para cuidar dos 19 jovens lá, né? E foi um tempo poderoso, foi um tempo muito legal, cara, muito legal. A gente teve um tempo de comunhão com aqueles jovens, e minha filha estava junto com essa turma. E é uma turma muito boa, né? E lá naquela conferência, ela passou uma propaganda depois de como evangelizar na escola. Um curso que eles tinham. Essa igreja tem um curso de como evangelizar nas escolas, na faculdade. Eles te ensinam as estratégias que você precisa usar para falar com os jovens e tal. E ela falou, pai, eu quero fazer esse curso. E lá em casa, cara, a gente nunca, quando é a coisa que é para buscar o Senhor, que acrescenta no reino, nós nunca perguntamos o valor lá em casa. A gente só faz. A gente dá o passo e Deus depois vai junto com a gente, né? E aí ela fez esse curso. Fez o curso, um curso até demorado, acho que demorou uns 6 meses, não sei quanto tempo mais ou menos, mas uns 6 meses, fez esse curso. Eu já tinha até esquecido desse curso e ela estava fazendo. E chegou um dia, ela, sem eu saber, né? Ela foi na coordenação da escola. A Clara recentemente mudou de escola, ela teve que mudar de escola, ela sentiu um pouco de perseguição na escola que ela estava, por ser evangélica. E aí mudou de escola, não só por isso, mas por outros motivos também, e ela foi para essa nova escola, e pediu à coordenadora se ela podia fazer, no intervalo das aulas, de toda quinta-feira, no intervalo da aula,
levar um momento de palavra para os jovens que queiram participar. E a coordenadora autorizou, tudo certinho, ela foi falar com o diretor da escola autorizou, o dono da escola lá autorizou, e aí ela panfletou tudo um mês antes, dia tal vai ter, para quem é da internet aí, fez o pitch, né, para vender lá o coisa, para chamar, né, as pessoas, né pastor Neto, é assim? E aí fez aquela propaganda que ia ser um dia legal e tal dia vai ter, e aí, quando chegou o dia de fazer, na semana, né, a semana de fazer, ela faz na quinta-feira, na segunda-feira, muitos de vocês conhecem aqui, o bispo Damasceno me ligou na segunda-feira. Ele nunca me ligou na vida. Ele pegou meu telefone com o pastor Robson e me ligou. Falou: Mineiro, eu estava aqui em oração aqui em casa e eu resolvi compartilhar com você, porque Deus mandou te entregar uma palavra que essa semana vai ser a semana mais lucrativa da sua vida. Semana que você vai ter mais lucro. Eu falei: opa, para quem é vendedor aí, sabe, né, gente? Para quem é vendedor, só pensei quantos carros eu vou vender, né? E fiquei, deu segunda-feira, não vendi nada, deu terça, não vendi nada, deu quarta, não vendi nada, deu quinta, não vendi nada. Na realidade, eu estava pensando assim, cara, está sendo a pior semana do ano mas assim, eu creio que Deus muda. E eu estava com fé, Deus vai mudar isso aí. Chegou quinta-feira, meio-dia, eu recebo o vídeo da Clara, eu não estava sabendo que ela tinha terminado o curso, tinha feito isso com o coordenador, com a diretora da escola, não estava sabendo nada disso. E ela veio com um vídeo, e eu assisti o vídeo, ela na frente de vários adolescentes, vários jovens, levando a palavra de Deus dentro da escola, e fazendo a oração com eles, e sendo luz naquele lugar. Na mesma hora, quando eu vi aquele vídeo, Deus falou comigo, o Espírito Santo me lembrou na hora do bispo Damasceno. Está aqui, o maior lucro da minha vida é os meus filhos. Eu tenho investido na vida dos meus filhos para eles buscarem Jesus. Esse é o maior lucro da minha vida. Quem me conhece sabe que o dinheiro nunca teve em primeiro lugar na minha vida. E eu falei para o pastor Elton ontem ainda, eu posso perder tudo na minha vida, eu só não posso perder Jesus Cristo. Eu fico sem nada, mas sem Jesus Cristo eu não fico. E esse foi o maior lucro da minha vida, e cumpriu aquela palavra na mesma semana, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu vou falar um pouco da minha esposa também. Em Efésios 5:25 fala: maridos, amem cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. A paz é forte, porque eu vou te ser sincero, eu amava, teve uma época, são amores diferentes, né, do filho e da esposa, mas eu amava muito mais os meus filhos do que a minha esposa, e eu aprendi a amar a minha esposa de um jeito diferente, porque depois que Jesus falou, o Espírito Santo falou comigo dessa palavra de que Cristo amou a igreja, assim, a gente tem que amar nossa esposa assim como Cristo amou a igreja. Eu falei: cara, eu estou fazendo muito errado, eu tenho que mudar muito, eu tenho que mudar muita coisa na minha vida. E aí eu comecei a tomar algumas decisões na minha vida para mudar isso, para que esse versículo bíblico pudesse fazer sentido na minha vida. E eu vou falar uma coisa para você, melhorou tudo em nossas vidas, tudo em nossas vidas. Eu desafio vocês a mudarem, a tomarem decisões corretas com a sua esposa, a buscarem Cristo junto com ela, com a sua família, a ser líderes dentro da sua casa mesmo. Nós que temos que puxar isso, nós é que temos que estar na frente, puxando isso. Eu sei que às vezes é difícil para a gente, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, tem muita coisa, e às vezes a gente só quer chegar em casa e ficar quietinho no nosso canto, mas fica quietinho lá uns 10, 15 minutos, mas depois faz, a recompensa vem, não tenha dúvida disso. Assim como Deus fez na minha vida, eu sei que vai fazer na vida de todos vocês. Nossa fé em Deus tem que estar em primeiro lugar,
E quando eu casei com a minha esposa, a gente começou a namorar, um namoro cristão. Vou falar um pouco, porque tem jovens aí hoje, porque os jovens não costumam vir. Tem. Então vou falar para os jovens aí hoje também. Eu comecei um namoro cristão, comecei tudo certinho, cara. 4 meses em oração antes de dar o primeiro beijo, totalmente diferente da realidade que eu vivia anteriormente. E a gente começou o namoro tudo muito certo, tudo muito certo. Só que em determinado momento, como eu costumo dizer lá em Minas, eu dei sorte para o azar. E errei, pequei. E caí em tentação e engravidei a minha esposa. Mas você sabe o que eu tiro de lição nisso? A gente peca, a gente erra, nós somos pecadores. Mas Cristo estava ali para me levantar. E Cristo me deu a mão e me levantou. E Ele falou que ia me dar mais uma chance. E eu precisava começar de novo o meu namoro. E daquele momento em diante, que depois virou um presente de Deus nas nossas vidas, a Clara, daquele momento em diante eu voltei a ter um namoro cristão até o dia do meu casamento. Eu resolvi mudar a minha atitude e voltar do zero e começar de novo. E até o dia do meu casamento a gente se guardou de novo e começamos o namoro de novo. E hoje, esse final de semana, a gente vai fazer 18 anos de casado. 18 anos de casado. Tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado porque eu comecei do jeito errado. E não aconselho ninguém a começar do jeito errado. É tudo melhor, é tudo mais fácil começar do jeito certo. Mas Deus teve misericórdia da minha vida, e a gente se arrependeu, e foi perdoado, e começamos de novo, e Deus honrou. Quando a gente soube da notícia, passou muitas coisas na nossa cabeça, foi muito difícil, muito difícil. Eu não trabalhava, e aí eu tive que começar a trabalhar. Aí eu fui atrás para arrumar. Vou contar 2 histórias muito rápidas, breves, que eu acho que vai ser necessário eu contar, porque foi o que Deus fez na minha vida. E eu comecei naquela época, 18 anos atrás, o currículo se entregava, você imprimia o currículo e se entregava de porta em porta. Hoje eu nem sei se existe currículo mais, né? Hoje tem tanto emprego aí para a gente aí, que se você tiver vontade de trabalhar, você já trabalha, né? E aí eu bati nesse centro todo entregando currículo para trabalhar de qualquer coisa. Por quê? Porque eu estava virando um pai de família. Eu precisava mudar a minha atitude. Precisava tomar uma decisão, precisava trabalhar. Eu ia casar, ia virar um pai de família. E ninguém me chamou, cara. Ninguém me chamou. Aí eu fui pro jeitinho brasileiro, né? Falei, pai, preciso da sua ajuda. Você tem alguns amigos, me ajuda a arrumar um emprego? Te ajudo, meu filho. Eu vou contar, foram mais, mas eu vou contar 2 histórias. Teve um amigo do meu pai, muito amigo, o melhor amigo do meu pai. Ele era dono de uma empresa de ônibus aqui em Criciúma. E aí nós fomos lá na casa dele, e o pai falou, meu filho vai casar e tal, o pai felizão. Meu pai é um parceirão. E ele queria um emprego, se não arruma um emprego. Eu falei, mas nós só temos ônibus, ele tem carteira de ônibus? Eu falei, eu não tenho, mas eu tiro. Ele falou, então tira que eu vou te dar. Naquela época, não sei se hoje tem, mas naquela época existia o ônibus Mineirinho. Era um menorzinho que tinha, o Mineirinho. Ele falou, tira que eu vou te dar um Mineirinho para você dirigir. Você é mineirinho, vai dirigir um Mineirinho. Eu falei, beleza. Fui lá e tirei a carteira, cara. Tirei a carteira de ônibus, carteira D. E voltei para pedir o emprego de volta. Minha carteira está aqui e tal. Não, vou te chamar. Tal dia eu te chamo. Rapaz, e nunca chamou. Mas me deu uma raiva, rapaz, porque o cara era muito amigo do meu pai, e eu fui no QI, né, quem indica, né, a gente foi no jeitinho brasileiro para ver se dava, e não deu certo. Deus não quis, né, mas eu ia ser o melhor motorista de Mineirinho aqui dessa cidade, tá? Até hoje eu não rebaixei minha carteira. Toda vez que eu tenho que renovar minha carteira, eu tenho que ir lá fazer o exame toxicológico. E você usa? Eu falei, não uso, mas eu vou ter ela o resto da minha vida, pode ser que um dia eu vou precisar. Nunca usei a carteira dele, mas tenho ela até hoje para me lembrar disso. E aí a gente não entende, né, novo, não entende o que Deus quer para as nossas vidas, a gente quer as coisas muito rápidas, e Deus não quis, Ele não me chamou, Deus não quis. Aí eu falei, pai,
vamos lá no Edinho. O Edinho é um grande amigo do meu pai que morava em Belo Horizonte. O pai, uma vez, recebeu um convite de ser presidente de uma empresa aqui que fabrica torres de linhas de transmissão. E o pai não quis ser presidente da empresa e ele falou assim, mas eu tenho um amigo que eu vou te indicar que ele serve para esse cargo. Pegou o amigo dele de Belo Horizonte, trouxe para cá, o cara foi ser presidente dessa empresa. Uma empresa que tinha mais ou menos aí de 300 a 400 funcionários, era uma empresa grande, Eu falei, pai, vamos lá no Edinho, você arrumou um emprego para ele vai arrumar para mim. Eu já estava no desespero, precisava trabalhar. Isso que eu estou falando para vocês, demorou, não foi tão rápido não, porque eu bati muitas portas antes e foram todas fechadas. E eu não sabia o que Deus queria, né? Eu não tinha esse entendimento, né? E eu fui lá, cheguei na sala dele, bonita, uma sala bonita, assim, você olhava lá embaixo, chão de fábrica, assim, e aí ele tratou o pai muito bem, me tratou bem, e aí o pai falou, Edinho, preciso arrumar um emprego para meu filho agora engravidou a namorada, vai ser pai de família, precisa trabalhar. Eu falei, e o que você quer fazer? Eu sei que eu olhei lá embaixo na fábrica, tinha um cara varrendo o chão da fábrica. Eu falei, Edinho, eu quero começar de baixo, pode me dar uma vassoura que eu vou varrer o chão de fábrica e vou começar. Eu só quero trabalhar, porque a minha esposa está grávida, eu vou ser pai de família, eu só quero trabalhar. Me dá um emprego, só isso que eu quero. Ele falou, não, deixa que eu vou te chamar. Deixa que eu vou te chamar, e ficou, e bateu mais uma meia hora de papo ali com o pai, eu fiquei ali e tal, depois fomos embora, mas eu, crente que disse, ó, na segunda-feira vai me chamar, né? E ele nunca me chamou, rapaz, nunca me chamou, e vou te ser bem sincero, eu fiquei com muita raiva dele. Falei, porque o pai arrumou um emprego para ele de presidente da empresa, cara, e o cara não me deu um emprego. E não era nem porque eu era ruim de serviço, não, porque ele nem sabia o que eu fazia, não sabia se eu trabalhava ou não, e eu não sabia o que Deus queria. E um dia em oração, a única coisa que eu tinha, para quem conhece de carro aí, eu tinha um Gol 1.0, 16 válvula básico. Para quem conhece de carro, não valia nada vezes nada. Era mais ou menos isso aí. Era o que eu tinha na minha vida. E eu falei, eu vou vender esse carro. Liguei para um amigo meu de Belo Horizonte, que trabalhava com carro. Falei, cara, eu preciso levantar um dinheiro rápido, porque eu vou casar, para mim me manter até eu arrumar um emprego. Então, eu vou vender meu carro, e você me ajuda a comprar uns carros aí eu vou comprar aí, e trago para cá e vendo aqui. Mano, lógico, te ajudo e tal. Se eu buscasse São Paulo, era muito mais barato, mas eu não conhecia ninguém de São Paulo, fiquei com medo de perder dinheiro e tal. Eu falei, eu vou em Belo Horizonte mesmo. E a Kátia indo trabalhar todos os dias, ela trabalhava em Tubarão e a gente morava em Criciúma. Todos os dias ela ia de van, e grávida até 8 meses, cara. Ela saía de casa às 5 horas da manhã e voltava às 8 horas da noite. E aquilo eu levantava com ela todo dia, ia até a porta de casa com ela, para ela pegar a van, e ficava com ela até pegar a van, e quando eu voltava para casa eu chorava. Eu chorava porque eu não estava sendo o provedor da casa. Aquilo me fez... Deus tratou muito o meu coração naquele momento. E em seguida Deus falou comigo num momento desse de oração, para me vender meu carro e fazer isso. E aí eu fui 18 vezes em um ano em Belo Horizonte buscar carro. E o negócio eu gostei tanto que depois apareceu umas oportunidades de empregos até boas. Eu falei assim, não, agora eu vou agradecer, mas eu estou gostando do que eu faço. Estou gostando, porque aí eu começava a buscar carro lá e eu não vendia para particular, eu vendia para lojista. E aí o volume foi aumentando. Então, Deus quis que eu fosse para essa área minha desse jeito. Se eu fosse o motorista do Mineirinho, eu ia sério, de verdade, eu ia ser o melhor motorista lá e de repente estaria lá até hoje, feliz da vida. Se eu trabalhasse lá na fábrica do amigo do meu pai, estaria lá de boa também, está tudo certo. Mas Deus não quis, Deus quis que fosse dessa maneira. Deus quis que fosse dessa maneira. E assim foi onde eu comecei. E a minha esposa estava comigo lá nessa hora, trabalhando até 8 meses de gravidez. 8 meses e meio ela trabalhou. Ela foi para Tubarão quando faltava 10, 15 dias para ganhar. Ela parou de ir para Tubarão porque não dava mais. A van era velha, balançava muito, ela estava passando mal e ficou. E
Eu dou glória a Deus por tudo que Deus fez na minha vida, pelo cuidado que Deus teve de me dar uma esposa dessa e uns filhos desse. E é o que eu digo, a nossa fé tem que estar em Deus em primeiro lugar. A nossa fé tem que estar em Deus em primeiro lugar. Quando a gente coloca as nossas expectativas em Deus, a gente não vai se frustrar. A gente não se frustra. Teve muitas coisas que aconteceram na minha vida, e aí eu fui para esse ramo do automóvel, trabalhei até um certo tempo por minha conta, depois fui ser funcionário da antiga Crível aqui, que estava fechando na época, fiquei 1 ano lá, foi um momento bom de aprendizado para mim, e depois vim trabalhar numa outra empresa, num grupo grande da cidade, me chamaram para uma entrevista, e me testaram, me deixaram de 8 horas da manhã até 2 horas da tarde esperando para ser entrevistado. Só tinha eu para ser entrevistado, não tinha mais ninguém não, só tinha eu. Mas ele me deixou de 8 horas da manhã até 2 horas da tarde para me ser entrevistado. Deu meio-dia, a loja fechava. Deu meio-dia, eu fiquei dentro da loja lá. Tinha um segurança que cuidava da loja, fiquei batendo papo com segurança. Todo mundo saiu para ir almoçar, foi, e eu fiquei. 2 horas ele voltou do almoço, ele me deu uma olhada assim e fez só assim, e eu fui, sentei na mesa dele, ele já era um teste, mal eu sabia, mas já era um teste, para ver se eu aguentava firme, aguentar ficar lá de 8 horas da manhã até 2 horas da tarde, porque das vendas ele já sabia se eu vendia ou não, ele já tinha tirado informação minha, então era um teste, estava me testando, estava testando o meu caráter. E aí, às 2 horas ele me chamou, ele falou assim, quando é que você pode começar a trabalhar aqui? Eu falei, eu posso hoje. Eu já saí de casa cedo mesmo, ainda falei para ele, eu posso hoje. Ele deu uma risadinha e falou, não, então vem amanhã, vem calça preta e blusa branca, igual um garçom, e vem. E cheguei no outro dia de manhã, o meu primeiro mês nessa empresa, eu fui o vendedor que mais vendeu, e foi o salário que eu ganhei naquele mês, foi o salário de 1 ano que eu tinha na outra empresa. Deus que honrou isso, porque eu nunca corri atrás do dinheiro. E Deus vai me dando esses presentes. Se eu não, lá atrás, se eu não tivesse sido uma pessoa íntegra, se Ele tivesse tirado uma informação minha, não desse, não ia ficar, não fica. E ali eu fiquei 1 ano, como vendedor de destaque, eu fui o vendedor do ano naquela empresa. Eu fui o vendedor do ano para a honra e glória de Deus, e o dono chegava para mim, o que você faz? Eu falei, não, é só Deus. É só Deus. Eu falava para ele, é Deus. Só que assim, eu não tinha uma carteira de clientes. Todos os vendedores estavam lá, eu acho que o que menos tinha tempo de casa tinha 10 anos de casa. Tinha vendedor de 30 anos lá. Eu tinha que fazer a minha carteira de cliente, naquela época eu pegava o catálogo. Não sei se muitos jovens aí não vão nem saber o que é catálogo. Era a lista amarela, e eu ligava para aqueles telefones todos. Às vezes de 100 ligações eu tirava uma. Falei, quer comprar um carro? Sou fulano de tal, da empresa tal, nós estamos com promoção e tal. Não, não quero. Você tem alguém para indicar? Aí indicava alguém e tal, não, fulano acho que quer e tal, ia. E vendia. Fui vendedor do ano naquele ano lá. Ganhei prêmio de tudo quanto é jeito na minha vida. Todo mês tinha prêmio, eles disputavam no 2º lugar. Eu ganhei prêmio de tudo quanto é jeito, mas porque Deus estava fazendo. E aí, o dono estava comprando uma outra marca, me chamou para ser gerente. Eu falei, rapaz, se vender já é bom, imagina gerente, né? Ele pegou a minha média do salário de 1 ano, que eu fui vendedor do ano, me deu de salário fixo e falou, você vai ganhar comissão sobre todos os outros vendedores. E aí nós vamos montar essa concessionária aqui em Araranguá. E aí nós fomos para Araranguá. Chegamos em Araranguá, essa marca nunca tinha sido líder lá naquela cidade. A gente começou do zero lá. Fomos lá, escolhemos um terreno, fiz a construção, eu ia toda sexta-feira pagar os pedreiros, eu ajudei a construir. E aí fiz a equipe, contratei todos os vendedores, fiz tudo, fizemos tudo. Abrimos uma concessionária, lançamos, no primeiro mês da concessionária, nós fomos líder naquela cidade, que nunca tinha sido líder naquela cidade. E o dono chegava, ele só ria, e eu falava, é Deus que está fazendo, porque eu não estou fazendo nada de diferente, é Deus que está fazendo. E cara, a gente ficou líder durante muito tempo lá naquela cidade, eu fiquei 1 ano e meio naquela cidade. Foi
tão bom para o dono da concessionária, que a fábrica viu que o trabalho que estava sendo feito tão bom, que resolveu dar outras concessionárias para eles. E aí deram Tubarão, Criciúma, Içara e Imbituba. Então, de Florianópolis a Porto Alegre, ia cair só na mão dele. Ia cair só na mão deles. E aí ele falou, agora nós vamos para Tubarão. Ele me tirou de Araranguá. E Araranguá era uma concessionária pequena, tinha seus 40 funcionários, e era a concessionária que estava dando mais lucro na rede dele. E aí fomos para Tubarão, a mesma coisa. Tubarão, aí já tinha uma concessionária montada, só mudou os donos, e a gente começou 2 meses depois que a gente estava lá, liderança de novo, e a concessionária que mais dava lucro da rede deles. E aí ele falou, o que você faz? Nós temos que passar para os outros. Eu falei, não sou eu, é Deus. Eu falava na reunião, todos os gerentes, para todos eles, não sou eu, é Deus. Eu faço isso, aquilo. Eu trato todo mundo bem, eu coloco as pessoas certas no lugar certas. É só isso que eu faço, e Deus vai abençoando. É Deus que está fazendo, não sou eu, não é o Mateus. É Deus que está fazendo. E ele ria. Ele ria e o dinheiro estava entrando para ele. E aí, Deus foi abençoando ele também bastante. E aí, vim para Criciúma. Fiquei mais 1 ano e meio lá e depois vim para Criciúma. A mesma situação. A concessionária que mais dava lucro da rede. E aí, isso passou vários anos, eu fui numa pregação, a pastora falou assim para a gente, coloque no altar aquilo que está te atrapalhando com o Senhor. E você sabe quando a gente está muito bem assim, e às vezes você deixa Deus para segundo lugar, e era o que eu estava fazendo. Eu dei prioridade ao meu trabalho, naquele momento. Eu estava dando prioridade ao meu trabalho. Trabalhava muito, era de domingo a domingo, e aí a desculpa de estar cansado. Hoje eu não faço isso, mas nunca mais eu fiz isso na minha vida. Eu posso trabalhar de domingo a domingo, que eu não tenho desculpa para Deus. Pode me chamar para fazer qualquer coisa, que se for para acrescentar para o reino, eu vou. Inclusive estou aqui hoje por causa disso. Eu não sou um pregador, nunca preguei para uma igreja, eu prego em GC, e o Rob falou, eu aceito. Com medo, mas aceito. E é Deus que vai na frente. E eu sempre deixei claro para ele que era Deus fazendo as coisas. E aí a pastora pediu para a gente colocar aquilo que estava atrapalhando. E eu saí lá de trás e fui na frente e falei, Deus, não falei para minha esposa, tá? Minha esposa estava grávida do Bernardo. Minha esposa estava grávida do Bernardo. Falei, Deus, eu estou te entregando o meu emprego. Eu vou falar para vocês, para nós que somos homens, é muito bom estar com a vida financeira boa. E eu estava. Foi um momento da minha vida que eu estava melhor na minha vida. Mas eu resolvi abrir mão. E eu falei para Deus, Deus, eu estou te entregando tudo. Isso está me atrapalhando e eu quero viver mais para você. Foi uma oração com muito coração. E aí eu comecei a me preparar. Comecei a tomar a decisão correta. E aí eu falei, eu vou me preparar financeiramente. Me preparei, fiquei 4 meses. Eu já tinha um dinheiro guardado. E demorou 4 meses até eu tomar a decisão da saída do grupo. E quando eu fui sair, eu me preparei. Eu podia ficar 2 anos parado, que eu ia viver a mesma vida. Eu não simplesmente saí como doidão, não. Se Deus mandar, eu vou fazer, tá? Se Deus mandar, eu vou fazer. Se Deus mandar, eu vou fazer mesmo. Mas eu me preparei, tive um pouquinho de responsabilidade, minha esposa grávida do 2º filho, me preparei 4 meses, e aí tomei a decisão. Quando eu fui entregar o meu emprego, o dono da concessionária não quis de jeito nenhum, e eu falei, eu não tenho mais volta. Eu já entreguei para Deus. E ali ele sabia, porque uma vez ele me testou, lá no início, lá atrás ele me testou. Eu ia participar de uma licitação e tinha que dar um dinheiro para um prefeito. E eu falei, eu não participo dessas coisas.
eu já tinha colocado o meu emprego para ele lá atrás. E ele sabia, quando eu estava decidido, eu não voltava. E eu nunca, quando ele falou essa da licitação, eu preferi não colocar meu emprego em risco mesmo e não aceitar. Preferi tomar a decisão correta. Eu poderia fazer e falar, dar desculpa, falar assim, não, quem está mandando eu fazer é o dono da empresa, sou funcionário. Poderia dar essa desculpinha, mas Deus sabe do nosso coração. Deus sabe do nosso coração. E resolvi tomar a decisão correta lá atrás. Então eu já tinha sido testado por ele várias vezes, e por isso que ele foi dando oportunidade e fazendo isso. E em 1 Coríntios fala, antes de eu ler 1 Coríntios, quantas vezes nós somos confrontados com escolhas que nos desafiam a permanecer firmes na presença de Deus. Quantas vezes que a gente é tentado. Quantas vezes que a gente é tentado. Mas aí vem a Bíblia para nos ajudar, né? 1 Coríntios 10, 13, ele fala: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Você sabe o que Deus está dizendo aqui? Que quando chega uma tentação para a gente, cada um de nós temos um ponto fraco, mas quando chega uma tentação para a gente, Deus deixou ela chegar, e da mesma forma que Ele deixou ela chegar, Ele nos dá o Espírito Santo de Deus, para nos dar força, para não aceitar a tentação. É bíblico, não sou eu que estou falando, é bíblico. Então nós temos força para chegar e falar isso. Quando vier uma tentação para a gente pode lembrar dessa palavra e pedir: Espírito Santo, me ajuda a tomar a decisão correta, para que eu não possa cair. Isso é bíblico, e a gente pode usar isso. Deus não nos deixará ser tentados além do que podemos suportar. Ele não deixa. Vamos usar esse poder da decisão para resistir e nos mantermos firmes no Senhor. A decisão, ela é nossa. E nós temos o manual. Eu devia ter trago a minha Bíblia, né, para levantar a Bíblia e falar: o manual é a Bíblia. Nós temos o manual. Se a gente usar o manual que nós temos, as nossas decisões vão se tornar muito mais fáceis a ser tomadas. Muito mais fáceis a ser tomadas. Vou tomar uma aguinha, o Caçulinha vai tocar aqui para a gente, aqui, que estou tomando uma aguinha. Acabou que secou? Melhor que o Neto, né, Joãozinho? Hã? E aí o que eu quero te dizer, para a gente ser íntegro em todos os lugares, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, na nossa comunidade, onde a gente vive, que a gente possa ser exemplo, cara, porque assim, ó, a conta chega, e tanto por bom quanto por mal, a conta chega, que nós possamos fazer isso. Lá em Provérbios 21:5, ele fala: quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Que nós possamos ser sábios administradores dos recursos que o Senhor nos confiou. Que a gente possa usar com sabedoria todos os recursos que Deus tem nos dado. E não é pouco, cara. A gente se alimenta aqui. A gente tem que dar graças a Deus de estar numa igreja que a gente é bem alimentado. Nós temos líderes aqui dentro dessa casa fantásticos. Temos pastores que só falam da Bíblia. Doa quem doer, mas é da Bíblia que é falado aqui. Eles mesmos falam aqui de cima. Se o dia que eles estiverem falando que não for da Bíblia, que a gente pode pegar pela porta e sair. Então que nós possamos usar esses recursos para as nossas vidas. Nós estamos sendo muito bem ensinados, cara. E que nós possamos poder passar isso para os nossos filhos,
para que eles também possam fazer isso. Queria eu ter a oportunidade que meus filhos têm de ter tido esse ensinamento. E que nós possamos fazer isso para os nossos filhos, porque muitas coisas eles vão fazer coisas maiores que a gente, não tenho dúvida disso. Reflita na palavra e lembre-se de cada escolha nossa. Por menor que pareça, podem ter repercussões significativas nas nossas vidas e ao nosso redor. Toda decisão que a gente vai tomar, cara, por menor que pareça, ela vai repercutir na nossa vida. Que nós possamos tomar a decisão correta, da maneira que Cristo nos ensinou. Eu vou ler algumas coisas aqui para vocês. Tem alguns amigos, eu tenho muitos amigos também fora da igreja, e às vezes vem pessoas, gente boa, muitos amigos meus, e aí eles vêm com umas palavras assim, na hora da gente tomar uma decisão, né? Então eu vou ler aqui para vocês. Assim, uns falam assim, deve ter acontecido com várias pessoas de vocês, daqui, mas eles falam assim, ó, siga o seu coração, na hora de tomar a decisão, né? Siga o seu coração, cara. E a pessoa não está falando na maldade, tá? Siga o seu coração. Mas, cara, Jesus, ele fala diferente. Em Jeremias 17:9, ele fala, Jesus diz, o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Nosso coração é enganoso. Se você ficar seguindo o seu coração aí e não focar em Jesus Cristo e não pedir a ajuda do Espírito Santo para você tomar as decisões, por menores que elas sejam, o nosso coração vai nos enganar. Garanto isso para vocês. Depois ele fala assim, outras pessoas falam assim também, acredite em si mesmo. Em Provérbios, não está aqui, eu só anotei que está no Provérbios 3, 5, 6, vou abrir aqui. Fala assim, ele fala diferente, acredite em si mesmo. E Jesus já fala assim, ó, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Cara, lembre-se de Deus e Ele vai te mostrar o caminho certo. O Espírito Santo, Ele está com a gente direto, Ele vai te mostrar o caminho certo. Tem mais uma que eles falam, tem várias, né? Mas eu separei 3. Viva a sua verdade. Tem muito jovem que fala isso. Queria que todos os jovens estivessem aqui hoje. Viva a sua verdade. E aí tem bastante jovem caindo nessa daí. Mas Cristo diz, lá em João 8:32, então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 14:16, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que vocês possam receber essa palavra de todo o coração, que Cristo, o Espírito Santo, possa estar sempre com vocês, na hora da tomada de decisão. Tem 2 perguntas que eu faço para Deus, quando eu vou tomar uma decisão, por menor que ela seja. A primeira que eu faço, que já me isenta de muitas coisas, ele fala assim, eu pergunto assim, o que Jesus faria? Quando eu vou tomar qualquer decisão minha, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Cara, vai te isentar de tanta coisa, quando você fizer essa pergunta, o Espírito Santo vai te colocar e Ele vai te dar a resposta. Tem outra que eu faço, além de eu perguntar o que Jesus faria, eu falo assim, essa decisão que eu tomar, ela vai me aproximar do reino ou vai me afastar do reino? Ela vai me aproximar de Cristo ou vai me afastar de Cristo? Me ajuda muito a tomar a decisão, quando eu faço essas 2 perguntas. Me ajuda muito. E é sempre melhor fazer o que Jesus faria. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fique de pé, por gentileza.
Estourei meu tempo. Um pouquinho, pode cantar um pouquinho. O pessoal do louvor vai estar cantando. Que você possa colocar diante de Deus toda decisão que você vai tomar. Que o Espírito Santo de Deus possa estar com você na hora de tomar a decisão. Que você possa lembrar disso na sua vida, lembrar dessas palavras, desses versículos bíblicos aqui que foi falado. E que a decisão que você tomar possa te aproximar mais de Cristo. Tenho certeza que sua vida vai mudar, que você possa fazer isso dentro da sua casa, começar fazendo uma palavra com a sua família, buscando com seu filho, com os seus filhos, com sua esposa, buscando a Deus juntos. Vocês vão ter experiências incríveis na vida de vocês. Eu tenho certeza que foi assim que aconteceu na minha vida. Vocês vão ter muitas experiências com Deus. O fardo vai ficar leve. Com Cristo o fardo fica leve. Ore para Jesus, ore para Deus. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz, e ficar feliz. Não me abandonou, não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz, e ficar feliz. Deus não nos abandona nunca. Na hora que a gente cai, Ele está ali com a mão para nos levantar e nos levanta e nos dá força. Basta a gente se arrepender. Basta a gente se arrepender. Você possa tomar a decisão correta. O poder da decisão. Você possa colocar diante do Espírito Santo de Deus todas as decisões da sua vida. Você possa fazer isso no seu dia a dia. Renove seus compromissos com Deus e seus princípios. Vamos ser homens de valor, íntegros e com propósito. Íntegros e com propósito. Que Deus possa fazer isso nas nossas vidas. Que Deus possa fazer isso nas nossas vidas. Nós vamos estar encerrando. Levante sua mão, a gente vai orar. Fazer uma oração final. Enquanto a banda vai cantando, a gente vai orar e a gente vai se encerrar, e depois tem um churrasco ali com o pessoal. Mas que nós possamos sair de maneira diferente da que a gente entrou aqui. Em nome de Jesus, que a gente possa sair da maneira diferente, que vidas possam ser transformadas através da nossa vida, que possa começar dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, em primeiro lugar, que é onde é o nosso primeiro ministério. Comece isso dentro da sua casa, depois leve para o seu trabalho, leve para a sua comunidade e mude, pede o Espírito Santo para te dar força para mudar. Ele vai mudar. Deus, nós te agradecemos por esse momento, Jesus. Te agradecemos, Deus, por essa palavra, por as decisões que nós temos que tomar no nosso dia a dia, Senhor. Que nós possamos a cada dia te buscar, Senhor Deus, com muito mais intensidade, com muito mais
prazer, Senhor Deus, com muito mais do que a gente vem fazendo, Senhor. Às vezes eu tenho vergonha, Senhor Deus, do jeito que eu estou fazendo. Tenho que melhorar muito, Jesus. Que o Senhor possa fazer isso na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui, Senhor. Que a gente possa sair da maneira diferente que entramos aqui e mudar a partir de hoje, Senhor. A partir de hoje a gente possa mudar e que as nossas decisões possam ser pautadas junto com o Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, nos façam homens íntegros, com propósito, porque só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado por ter usado e que vidas possam ser transformadas aqui nessa noite, nesse lugar. Em nome de Jesus, boa noite, estejam despedidos com a graça de Jesus Cristo. Amém.